próximo. Olá, está começando o programa Em Discussão especial de hoje. Em pauta, um olhar das práticas e estratégias cotidianas das equipes de perícia do Instituto de Criminalística de São Paulo sobre violências e mortes. Nós vamos conversar com a enfermeira Grace Petronilho e também está aqui conosco o presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo, Sincresp, Eduardo Becker. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa de hoje. Obrigada. Bom, eu acabo de apresentar vocês dois, estou com um perito criminal, um presidente de um sindicato e uma enfermeira. No primeiro olhar assim, a gente se pergunta o que essas duas pessoas, esses dois profissionais tão distintos estão fazendo aqui. Trabalham juntos? Não, mas eu vou deixar... Não. Silvia, obrigado pelo convite. Vou deixar a Grace começar. Umas damas sempre primeiro, né? E primeiro, né? Então, assim, não trabalham juntos? Não. Por que uma enfermeira e um perito aqui hoje? Primeiramente, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Então, a princípio, esse contato ele ocorreu após a desenvoltura da tese de doutorado, que foi realizada pela Faculdade de Saúde Pública pela USP, com patrocínio do CNPq. Né? Então, essa tese ela teve alguns desmembramentos que foi necessário trazer resultados para a instituição no sentido de dar voz a esses participantes, que são os peritos criminais e os fotógrafos técnicos periciais. Você, como enfermeira, estava querendo focar na saúde do trabalhador? Na saúde do trabalhador. Especificamente, os peritos criminais. Isso. Como foi descobrir esse mundo? Você já tinha contato com esse mundo, não? Não. A minha formação ela é na linha da assistência da área de nefrologia, que é a parte de saúde renal, né? E a partir desse momento em você lidar com a morte de pacientes, era algo que ia contra o fazer diário da profissão. Então, a gente luta contra a morte e não perdê-lo, né? Você quer a vida, né? Eu quero a vida. Você quer a saúde, você quer a vida. Isso. E a partir do momento que a gente começa a ter essa perda no nosso dia a dia da linha de cuidado, eu queria compreender como outros profissionais que têm a morte como atuação. E a partir daí eu comecei a fazer uma busca em saúde do trabalhador no sentido de buscar aqueles profissionais que não têm uma representatividade na literatura científica. E aí foi quando eu me deparei com os peritos criminais, que foi uma cena totalmente nova, em que a gente sabe por programas de televisão, CSIs, então tem toda a questão do romance em torno da profissão, mas que a gente sabe que a segurança pública ela envolve muito mais do que apenas a parte investigativa. E técnicas, e técnicas. Né? E aí envolve foi quando, ser humano. E aí foi quando eu tive esse contato com o Eduardo, no sentido da gente estar trazendo a voz para esses participantes. Então, seria um meio, né? De Eduardo, sua formação, perito criminal. Eu sou perito criminal. Antes, para ser perito criminal, primeiro você tem que ter uma graduação. Eu tenho formação em biologia, com mestrado em genética e formação em segurança da informação, na área de TI também. Nossa, de TI. Como foi parar nessa área? Você já vislumbrava esse norte na sua carreira, quando você começou lá em biologia? Então, na época, assim que me formei na primeira graduação em biologia, realmente depois fazendo já o mestrado, me deparei com o concurso. E era uma área, por quê? Quando você vem nessa área de saúde, né, totalmente, você quer o quê? Auxiliar o próximo, o ser humano. É uma questão de fraternidade que está incorporada em todas as áreas de saúde, que é sempre zelar pelo bem do próximo. E aí eu prestei, pensando o quê? Em trabalhar com identificação humana. No curso de formação de perito criminal, me deparei com toda a área que eu poderia estar atuando. E isso foi apaixonante e acabei saindo dos laboratórios e indo fazer o trabalho de campo, de rua, que a gente chama, que são os atendimentos de locais. Né? Aqui em São Paulo, nós temos esse atendimento separado. Atendimento em locais, ocorrências. De ocorrência, em locais de crimes, de ocorrências, que são desmembrados. Então, nós temos aqui as equipes que atendem somente crimes contra a pessoa, ou seja, homicídio, suicídio, de autoria conhecida, que a Grace acompanhou essa unidade. Temos outra unidade que atende os crimes de autoria desconhecida, tá? Que seria é o DHPP. E que seria um exemplo de um crime de autoria desconhecida? Ou seja, não se conhece o autor. Encontrou cadáver, não se conhece o autor. Não sabe o que aconteceu num rio, exatamente. Enfim, vamos tentar voltar à linha do tempo. Né, Isso, e tentar descobrir quem é o autor. No núcleo de crimes contra a pessoa, a autoria é conhecida. Tá. Então, ou seja, já se sabe quem é o autor, então vai outra unidade. Temos depois as equipes espalhadas pela capital que fazem o quê? Os crimes contra o patrimônio e acidente de trânsito. Que é outra abordagem, porque hoje no Brasil, o maior número de vítimas fatais está o quê? No acidente de trânsito.
Então, Mata mais doutora que guerra, Grace, né? É uma possibilidade de fazer um pós-doutorado aí na questão do acidente de trânsito, né? Nessa linha. Tá dando uma dica já aqui, né? Não, porque assim, olha ali também, que ali área, também a gente tem uma gravidade muito grande, sim. né? Tem uma gravidade porque assim, é um pessoal que não é abordado, tá? Hoje, um óbito no acidente de trânsito não é considerado crime, né? Ou seja, é um homicídio culposo da direção de veículo automotor. Quando você pega a pena, ele é muito inferior do que um crime de homicídio. E o profissional se depara com isso habitualmente, todo dia. Ou seja, você sempre tem um acidente de trânsito para estar com vítima fatal, para estar examinando no local. Então, esse profissional está exposto em menor proporção. Na hora que você acorda, toma o seu café da manhã, coloca a sua roupa e vai trabalhar, você já fica preparado para o que vai encontrar. Olha, ou não. Ou não preparado. Não, né? Você fica preparado. Quando eu fazia o atendimento local de rua, pelo menos eram 3 cadáveres por dia, em homicídios falando, desconsiderando os acidentes de trânsito também. Isso era o que você se esperava que fosse encontrar. E você foi preparado para isso? Não. A gente não Mas você sabia que você iria trabalhar com isso? Também não. Ou não? Qual é? Eu tô fazendo essa sequência de perguntas, porque na minha cabeça está passando uma timeline, uma linha do tempo assim. O que a gente vê, como a Grace falou, é o programa de TV, CSI, aqueles peritos cheio de tecnologias, aquelas imagens de tela virtuais que você toca, faz lá a maquininha, descobre lá o DNA, tudo. O que tanto daquilo é verdade na vida de um perito criminal e o que aquilo lá é muito filme, é muito Hollywood na vida de vocês, assim? Se a gente separasse, por exemplo, o laboratório de DNA, muito daquilo é verdade. Tá. Nós temos um investimento maciço do governo federal. Tá? Investiu em equipamentos, em compra de insumos. Então, hoje, nós temos um banco de perfis genéticos que está solucionando crimes, tá? Inclusive que já estavam arquivados sem autor desconhecido por conta desse investimento que houve. Tá. Então, mas hoje precisamos de pelo menos mais 10 milhões para poder ampliar nosso laboratório e dar conta da demanda. Tá. Porque então, não é porque fomentou que parou ali, né? Está cada vez mais ainda precisando de mais exatamente, porque não adianta investigação mais peculiar, né? Não adianta você pôr só gente, que hoje o governo de São Paulo fez uma contratação maciça, tá? O sindicato cobrou bastante isso, os candidatos que foram aprovados também, e conseguiu se contratar. Tá. Mas assim, o que falta agora é equipamento e espaço. Não adianta você ter pessoal e não ter equipamento e espaço para trabalhar. Então, assim, isso tem... O nosso núcleo de física recebeu recentemente a aquisição de um raio-x para poder fazer exames, ensaios em peças grandes. Então, foi um investimento. Está se vendo a aquisição de scanners, tudo mais. Inclusive, é uma coisa que eu questiono, numa matéria recente, essa questão de investimento. Como que hoje o Estado de São Paulo não tem um tomógrafo nas suas unidades, nem equipamento de raio-x não existe nas unidades do IML, coisa básica para se procurar um projétil. Como é que você vai procurar um objeto de 1 centímetro quadrado aí, dentro de um corpo perdido? Às vezes, ter um olhar robótico, mecânico ou virtual, né? Sem ter o auxílio de um equipamento de imagem. Esse equipamento de imagem. E ao passo, se você colocasse um investimento, um tomógrafo, você poderia virtualizar esse cadáver e perpetuar aquela imagem eternamente. Então, nós temos um aparato tecnológico bom, precisa de um pouco mais de investimento, temos mão de obra, mas temos a preparação dessa mão de obra pro dia a dia, para essa frase que você acabou de me dizer assim, tem dia que eu saio, tem dia que saía, encontrava 3 cadáveres por dia. Como é que você foi preparado? A vida? Não é preparado, você é preparado tecnicamente. Mesmo assim, eu acho hoje que o preparo não é o suficiente. Tecnicamente? Tecnicamente falando, o curso de formação, ele é voltado, como a Academia de Polícia Civil, ela é voltada para a Polícia Civil, o enfoque é muito mais jurídico. E nós não somos uma polícia jurídica, somos uma polícia técnica. Então tem que ter uma aplicação, um tempo mais destinado à técnica em si, o que falta hoje no nosso treinamento. Tá. O Instituto de Criminalística, por sua vez, o que faz? Quando esses alunos são egressos, vem fomentando cursos, paralelamente aos que o sindicato vem oferecendo, para melhorar a qualidade desses profissionais, do aprendizado, do conhecimento desses colegas que estão sendo formados. Só que o que falta aí é um viés psicológico. Você não é preparado para isso. Você não é preparado para a pressão que você vai estar sofrendo. Você já tinha visto cadáveres antes na sua vida, antes de ingressar para essa... Aula de anatomia. Aula de anatomia. Biologia, verdade. Biologia, e como todo ser humano, no velório. Mas sempre quem que é o velório? É de um parente, é do pai de um amigo, pessoas próximas. Então você lida de forma... Tem outro tipo de
Como eu sentimento ali de emoção. Como eu conversei com a doutora Grace, é um olhar diferente, é um olhar sentimental. Aí a doutora Grace pode falar melhor desse olhar profissional que nós damos ao local de crime. Que é o que eu vou até pedir a palavra dela aqui, da Grace. Você estava contando para mim ali fora, antes da gente começar o programa, que quando você entrou nessa imersão desse estudo e que foi para a rua, literalmente, foi literalmente em campo com estes profissionais, foi difícil, diferente? Foi. O que você viu ali? Então, você precisava fazer isso, eu né? precisava porque o tipo do método que a gente escolheu para poder estar fazendo essa abordagem foi o estudo etnográfico. Então, o objetivo da etnografia é você conhecer de fato... Que é o estudo da cultura de um povo, da como língua, eles se comportam, como se comporta. A etnografia como eles que a gente se está falando é tratam. isso. Então, a partir desse momento, você precisa de estar ali vendo realmente a atividade do início ao fim. Tem que estar junto. Tem que estar junto. E o que você fez? Por exemplo, dê um exemplo aí de uma atividade do início ao fim que você acompanhou. Então, desde quando eu entrava na base, né, que eles ficam localizados no Instituto lá de Criminalística, lá na Mancorvo Filho, no Butantã. Tá. Então, a gente aguardava os locais serem acionados. Então, Foi acionado, Grace estava junto. Foi acionado, estava junto. A gente fazia esse deslocamento pela viatura, que aí já é também um ambiente totalmente hostil, porque a gente sabe que, infelizmente, a polícia ela não é tão respeitada como deveria ser em outros países. Então, quando a gente se locomovia por dentro da periferia, havia comentários hostis, havia uma certa repreensão pelos aqueles trabalhadores que estavam sendo inseridos ali para representar o Estado. Então, essa atmosfera da saída, da entrada no carro, para chegar até o local da ocorrência, já não era bem de boas-vindas. Já gerava um pouco de ansiedade. Tá, você né? já chegava, então, estressado. Estressado. Vamos colocar no lugar do profissional do Eduardo aqui. Eu Sim. imagino já o estresse já começando no deslocamento. E somado a isso, o trânsito, né, de São Paulo. Então, a gente tem todo sirene, trânsito, o deslocamento, às vezes, tem locais que tem um dia de plantão de 12 ou de 24 horas que eles rodam de 100 a 150 quilômetros dentro da cidade. Não é você pegar uma via expressa e ir embora, então você tem aquele estresse de breca, de dar entradas e não tem como você está adentrando até o local. Sim, não é uma viagem tranquila. Não é uma viagem tranquila. E fora os locais que você tem que se deslocar dentro de vielas de comunidade. Então, onde você tem você nem sabe ação endereço, criminosa, não tem endereço. Não tem, às vezes, identificação. É do lado da Casa Amarela, em frente à Pedra Azul. E aí, fora isso, o ambiente no sentido do corpo, né? Que na maioria das vezes esse corpo ele está sofrendo a preservação, que deveria às vezes ser pela Polícia Militar, pelo próprio familiar, que está ali já em fase de luto. Né? Então, ele já está fazendo toda a parte de sepultamento, de luto, de revolta, naquele ambiente em que o corpo está esperando a equipe da perícia fazer. E, às vezes, essa perícia ela não ocorre de forma tão rápida, ou por falta de um acionamento do delegado em solicitar essa perícia. Então, quando chega a eles, às vezes eles estão em outro canto de São Paulo para poder se deslocar até aquela região, e isso acaba gerando um pouco de estresse, pelo fato de você ter que priorizar corpos em via pública. Tem que escolher locais. Qual que eu... E esse núcleo em especial, ele só possui 2 equipes para toda São Paulo por 12 horas. Então, são 2 viaturas para atender São Paulo toda, que é formada por um perito criminal e por um técnico de fotografia. E quando chega lá, o que é que você se depara? Você se depara com a cena... filme, volta a dizer uma coisa, né? Vocês contando uma história também é outra coisa. Porque estou imaginando uma cena. Outra coisa é você chegar ali e sentir cheiro. Sentir o calor, o cheiro, sentir a falta de luminosidade ou super luminosidade, assim, ver os pertences, ver a posição do corpo, como que a pessoa... Enfim, eu imagino que não devam ser cenas fáceis. Não são fáceis, principalmente porque, às vezes, na maioria dos casos, são mortes trágicas, né? Em que a pessoa estava, às vezes, fazendo alguma atividade diária e ela se acidenta, ou ela é interrompida, ou por uma ação de um latrocínio, ou suicídios também é muito comum em até atendimento para eles. E também morte suspeita, né? Que eles fazem muito atendimento de morte suspeita, que na realidade não sabe se foi um ato criminoso. E às vezes perde-se um pouco desse tempo de deslocamento para fazer atendimentos que nem sempre seriam de execução do perito criminal, que poderia ter sido realizado uma triagem efetiva pela delegacia, no sentido de realmente verificar se aquele idoso de 84 anos... Também tem isso, idosos também. A gente pensa só em crimes
Pessoas 40 anos de idade, 30 anos, mas assim, que aí tem todo o histórico de saúde que realmente justifica aquela morte em casa, mas que não é um ato criminoso que deveria ter perícia. Quanto tempo você ficou em campo estudando? Um ano, de 2016 a 2017. 2017, diga, Edu. Nessa questão que ela falou, a questão do deslocamento, tem uma coisa que é interessante. Tipo assim, como a população nos vê. O perito criminal, eu gosto de dizer, ele faz parte de um processo que vai trazer um alento aos familiares e à sociedade. Por quê? O que é o crime? É quando aquele ambiente harmônico de convívio comum entre as pessoas se dilui por reconhecer aquela violência. Então, o profissional, o perito criminal, ele vai fazer o quê? Uma investigação ali, ele vai levantar elementos materiais pelo olhar da ótica da ciência para explicar quem foi que cometeu aquele crime, quem era aquela vítima e como esse crime cometeu, para permitir o quê? O juiz formar a sua convicção de valores e poder aplicar a pena juntamente com as outras provas. Ele vai, através de fatos e provas, contar uma história. O que aconteceu antes, ele volta no tempo. Exatamente. Ele vai tentar contar uma história, né? E para convencer o juiz o quê? Ou absolver ou condenar aqui a pessoa. Tá. E ali o que acontece? Ele traz todo o quê? Então a sociedade vota aquele status quo de harmonia, a família passa a ter um alento, porque a justiça foi feita, né? Uma explicação. Foi assim que aconteceu. Exatamente. E volta. Aí quando você chega no local de crime, você está procurando no local, na rua X, que é de terra, não tem numeração, numa área de invasão, que não está preservado, a autoridade policial não compareceu ao local, desobedecendo o que prevê o Código de Processo Penal, básico, um artigo 6º. Primeira coisa, né? Tipo, tem que ter. E assim, foi uma alteração feita em 1994, ou seja, é recente ainda, comparado ao Código que é de 41. Não ocorre isso. E você pergunta, onde foi o homicídio? Eu não sei, doutor. Aí você faz uma pergunta aberta de forma diferente, você tem a resposta correta. Como seria a pergunta? Onde que está o morto? Está ali, doutor. Tá. Então, assim, você acaba tendo essa informação, porque a própria sociedade tem medo de passar informação para a polícia. E qual vai ser a represária que vai sofrer daquele microcosmo que ela vive ali de violência que perpetua. Então, você, profissional de segurança pública, do Instituto de Criminalística... Você tem que lidar com várias. Eu só estou vendo aqui a sua explanação e a sua. Olha quantas coisas tem que lidar só para chegar até o local. Até como você conversa com essa pessoa, tem que saber, porque ele te vê como um policial. Então, quando você chega, você está tenso na viatura, porque você não sabe se você vai ser recebido com tiros, porque isso pode ocorrer. Eu já tive um local de uma chacina com 3 pessoas ali, começou a ter troca de tiro, porque a equipe de homicídios que estava junto estourou o laboratório de fabricação de drogas. Então você e aí faltava equipe da Polícia Militar, que tinha que estar o quê? Guarnecendo o local de crime. Sim, dando essa segurança para que vocês trabalhem, né? Porque é uma coisa que as pessoas costumam dizer, não, mas o perito criminal, o fotógrafo, são policiais. Vocês têm que fazer a segurança. Nós somos policiais, sim, mas enquanto nós estamos trabalhando, fazendo o local de crime, fazendo o levantamento, a coleta de vestígios, quem está tomando conta de nós? Sim. Cadê a Polícia Militar? Cadê a Polícia Civil? A autoridade policial presente ao local? E aí entra a questão da morte suspeita, que foi uma diferenciação que o Estado de São Paulo colocou na sua estatística para diferenciar a intervenção por decorrência de intervenção policial, homicídio, suicídio e a morte suspeita, que não se sabe o que é. Não sabe de onde veio. A própria portaria da Delegacia Geral diz que o delegado de polícia tem que ir ao local de crime para fundamentar o porquê de morte suspeita. Tá, ele que tem que estabelecer, falar, esse é um caso de morte suspeita. Mas não há o comparecimento, então, consequentemente, a desobediência ao artigo 6º do CPP, e ele se vale do quê? E cabe ao perito fazer o quê, então, nessas horas? Ele é usado de longa-manos. Ele é enviado para ver se ocorreu um crime. Sobra para você. Que é obrigação do juiz. Sobra para você. Que é obrigação do profissional do direito fazer esse levantamento. Nós não somos profissionais de direito. Quem sabe isso é o delegado de polícia. Aqui ele foi delegado a atribuição de fazer isso. Então, olha quantas situações em uma só, que você só deveria ir lá fazer uma perícia. E fora a gente acha que é simples, volta para casa, almoça. Fora isso, você tem que servir de assistente social para aquela família. Totalmente, tá todo mundo fora do prumo nesse momento. Não, totalmente, por quê? Na morte natural, que hoje eu estimo de 30% a 40% dos acionamentos que ocorrem no IC. Tá. Você está gerando uma despesa para a segurança pública desnecessária, porque isso cabe à prefeitura fazer o exame o exame da vítima, que é pelo serviço de verificação de óbito.
Então, você está gerando um desgaste pessoal, Quantos peritos a gente tem hoje no estado de São Paulo? Hoje, próximo de 1.700, contando os 200 que estão em formação, mais de 240 estão em formação. Quantos deveriam ter? Para que atendesse, a gente tem uma população de 40 e tantos milhões aqui no estado de São Paulo. Pela ONU, a ONU estima um perito para cada 5 mil habitantes. Tá. Eu sou jornalista, não sei fazer contas. Significa então, que... pelo menos mais 8 mil peritos. Ui. Você coloca. 7 vezes esse número que temos. E fala assim, mas é muito. Mas quando você começa a estimar o número de policiais, ela fala em um policial para cada grupo de 600 habitantes. Já não tem. Ou seja, estamos falando 10 vezes menos profissionais. Menos do que deveria ter. Então está tudo reduzido mesmo. Para comparar. A PM tem um efetivo comparado a isso. Se nós fazemos uma conta que tem 45 milhões de habitantes, a PM aí somando entre oficiais e praças, tem próximo de 100 mil, nós temos aí um policial para cada 450 habitantes. Está quase lá. Então está ali dentro do previsto, está até abaixo. Está até abaixo. Se a gente somar mais o número de policiais civis, aí, uns 20 mil policiais civis hoje, diminui mais ainda. Então o que falta são os números de peritos criminais. Grace, o sentimento de encarar a morte que eles têm, você chegou próximo a isso? Já que o seu estudo era sobre isso, como encarar a morte, como ver isso, né? Já que vocês têm que trabalhar com a saúde, com a vida. Sim. Como é que é isso? Como é que é o dia a dia deles aqui? O que você sentiu aí nesse período? A morte, depois de um tempo para eles, passa a ser algo normal. Gera uma certa naturalização no morrer, porém gera uma repercussão a longo prazo a esse trabalhador. Porque ele se vê... Não é porque está normal... Não é porque está normal, ele está vendo diariamente que lá... cobrar ali na frente. Que vai cobrar, porque ele faz todo um bloqueio em volta dos seus, né? Então, o seu filho ou a sua esposa, o seu esposo, ele tem toda uma dinâmica de vida que faz com que ele proteja mais essas pessoas ao redor dele. Então, há uma superproteção com os familiares, há um distanciamento em que aquele local que eu faço a perícia, ela não pertence a mim, não é minha responsabilidade, é responsabilidade do Estado. Isso é bom ou ruim? Isso é bom no sentido dele se manter na ativa. Se preservar e conseguir continuar trabalhando. Porém, essas estratégias a longo prazo, que a gente chama de estratégias defensivas, elas vão se tornando inoperantes. Porque como o crime ele não é estático, ele muda o tempo todo, então pode ser... Uma hora uma criança, outra hora uma senhora, outra hora foi assassinada com um revólver, outra hora foi de um jeito... Impossível de se imaginar. Muito trágico. Então, acaba que, ao longo prazo, ele vai se vendo em volta de uma sociedade que é capaz de fazer qualquer tipo de crime e, ao mesmo tempo, ele tem que se manter saudável para poder estar saindo de casa e continuar trabalhando. E acaba que essas relações, elas são construídas, alguns constroem elas de forma muito mais sólida, então eles usam muito humor, né, para poder se desvincular daquela situação e, ao mesmo tempo, eles têm a parte técnica como foco. Então, o corpo, ele torna-se um objeto de trabalho. Sim, um instrumento. Então, eles não querem ver a rede social de como deu aquela morte, eles não querem ter esse viés de discussão, porque... os casos de peritos... vai se envolver emocionalmente, vai se envolver e lidar com isso daí é difícil. Já que por dia você pode ter 3, 4, 5 casos. Isso daí, imagina se envolver. É isso mesmo? É isso mesmo. E é difícil porque, assim, você não tem um suporte. Eu falei que você não é preparado psicologicamente na academia. Só que eu não falei, a doutora Grace aqui deve concordar comigo, o pós. Você, na sua vida laboral, o dia a dia, você não é preparado por isso. Hoje, enquanto na PM se fala que tem poucos psicólogos, tem 115 psicólogos para um grupo de 100 mil policiais, na polícia científica nós não temos nenhum psicólogo oficial, tá, que faça um acompanhamento. Então hoje, como sindicato, eu venho preparando uma parceria para ofertar isso para os nossos sócios. Qual o papel do sindicato, então nesse buraco, nesse ofertar, gap que tem buscar melhores condições, tá, as melhores condições de trabalho, nisso não só do ambiente, mas suporte de saúde mental. Isso que eu ia falar, a longo prazo, o que a gente está falando com a saúde desse profissional? O que está acontecendo? Assim, e a questão, você não tem como falar, como é que você vai chegar na tua mesa, vai jantar com a tua família, como foi o teu trabalho hoje, meu amor? Conta aí, meu amor, como foi seu dia? Hoje foi leve, eu não tive nenhuma chacina, peguei só 3 cadáveres. É isso que você vai contar para a tua família? Não. Você fala, não, o dia foi tranquilo, foi leve. Só que você começa a interiorizar tanta coisa ali, que você não começa a ver teu filho, a tua esposa, o teu marido, o teu cônjuge ali, você começa a ficar preocupado, não faça isso, porque você sabe das consequências. Está na rede social, então estamos falando de local de crime. Mas e o crime virtual hoje? E aí também já tem esse... Então, ou seja, a gente começa... Nós, nesse mundo da perícia, a gente começa a ter contato com tudo isso. Porque esse mesmo pessoal
que faz essa questão de crimes contra a vida, acho que salvo engano, são os que estão fazendo as operações de apreensão dos crimes de pedofilia, desencadeados. Então ele está vivenciando ali o crime virtual também. Ele começa a ver aquilo. Ou seja, então você começa a ter uma preocupação muito grande com as pessoas próximas a você, dos cuidados que tem que ter. Só que você não pode expor o que você vive, o porquê dessa preocupação. Isso que é o difícil, é isso que precisa ter uma conversa. Por isso tem que ter tratamentos psicológicos. Por isso que tem que ter teses, por isso tem que ter profissionais olhando, tendo esse olhar assim. Qual a conclusão que você chegou? E temos solução para isso? Temos. Temos, que bom. O que é mais importante é, porque como há várias formações, porque o perito ele tem que ter o curso superior. Então, a partir do momento, você tem afinidade, você tem aptidões. Tá. E essas aptidões, elas não são valorizadas no momento em que esse profissional entra dentro da instituição. Um exemplo, por exemplo. Um exemplo, um engenheiro. O engenheiro, ele entra pelo concurso e ele atua num local de crime. Tá. Talvez ele possa, ao invés de ser um local de crime contra a pessoa, ele ir para o núcleo de engenharia. Então, ele teria a atribuição dele contemplada com a formação dele. Tá. E além de ações... Não todo mundo vai para a rua ver corpos. É aquele que tem o perfil para agir daquela forma. Tá. Então, também tem isso também. Tem pessoas que amam estar na rua. Tem pessoas que estão há 35 anos com essa atribuição e quando você fala, eles gostam. Eles gostam. Tem gente que sofre, tem gente que ama. Eles amam. Tem pessoas que amam, tem pessoas que estão ali somente para se desvincular, porque é um concurso público, então gera uma estabilidade financeira, tem um prestígio, né? E ao mesmo tempo eles não querem permanecer na linha. Porém, tem aqueles que gostam e se caso eles mudem de núcleo, eles adoecem. Eles falam que não querem ir para outras atividades. Então, contemplar isso no processo de seleção do concurso, fazer essa peneira. Né? Essa peneira. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse é um início de uma solução. De colocar ele no local. Mas para quem já está há 20 anos e já foi exposto e já não teve esse respaldo... E somado a isso também de forma preventiva seria esse acompanhamento contínuo desse profissional, que seja fora do ambiente institucional. Hoje lá eles têm psicólogos que não são oficiais lá do Instituto, que são pessoas que foram realocadas na função. Ou seja, terminaram a graduação de psicologia e colocaram para fazer esse atendimento. Porém, salas eles não... de despressurização, não sei se é isso que eu falo, porque assim, os médicos têm. Os médicos saem de uma cirurgia, escape, né? uma válvula de escape, saem de uma cirurgia, né, acabados, 12 horas, 6 horas, 7 horas. Sala de conforto. Sala de conforto, isso. né? Eu falo de despressurização, que é para tirar pressão, né, assim... As enfermeiras, tem até um projeto de lei aqui tramitando na casa da deputada Analice, que ela contempla isso daí das enfermeiras também, que também são expostas à mesma coisa no centro cirúrgico, ou no dia a dia que seja, ter essa sala de relax, respiro, com atividades, não é só uma sala para você ver TV, que aconteça coisas que tire a visão dali. Talvez isso para os técnicos, os peritos criminais também, ter onde trabalha alguma coisa parecida, não sei se isso vai fazer efeito junto com psicólogos. Isso é essencial, tanto que os novos projetos de construção das novas unidades já contemplam uma área de lazer. Hoje a gente vê que o prédio da Moncorvo Filho sofreu uma reestruturação para criar esse tipo de ambiente mais descontraído e que permite a confraternização entre as pessoas ali dentro. Obviamente que somado à questão de segurança também que o prédio exigia e não tinha até então. A atual administração do Instituto Criminalística, ela vem batalhando nessa questão de melhorar a questão de saúde, vem buscando parcerias com universidades, já que não temos profissionais ali e não há previsão do Estado investir, vem buscando sim parcerias com universidades para fazer o atendimento por alunos em final de formação, de psicólogos, para começar a fomentar isso. Vem para cá, vem dar esse olhar para cá, esse olhar. Assim, a atual administração vem pensando muito mais. O que é que eu falo? Essa atual administração, ela está tendo um olhar humano, tá? E concedendo os direitos humanos, os reais direitos humanos que o cidadão tem direito, que é o direito à saúde, a um trabalho digno. É isso que está faltando hoje na polícia, porque o que nós vemos é que a população nos coloca polícia versus direitos humanos. Na verdade, a polícia é o primeiro órgão que vai defender os direitos humanos das pessoas. E antes de tudo, somos humanos. Então nós temos esses mesmos direitos. E ocorre uma brutalização do profissional, que é isso que eu vejo. A gente vai sendo brutalizado, que até mesmo o convívio em casa é afetado. É afetado. Por isso que essa tese de doutorado é extremamente importante para trazer esse olhar. E que de tese vire logo uma prática. Para nós, como sindicato,
foi fundamental, vai dar um subsídio enorme para a gente, cientificamente. Que seja transformado em leis, numa casa de leis, que seja transformado em, enfim, em políticas públicas, em ações para que todos sejam contemplados. Gente, exatamente. Eu agradeço imensamente a participação de vocês dois. Esteve aqui com a gente Grace Petronilho, ela que é enfermeira, que tem uma tese aí em prol da vida de todos, né? Inclusive dos nossos profissionais peritos criminais, e o nosso presidente Eduardo Becker, do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Portas abertas para voltar aqui sempre para falar desses e de outros assuntos pertinentes à nossa sociedade. Muito obrigado, Silvia. Foi uma satisfação estar contigo hoje. Obrigada e com todos que nos assistem. Voltem sempre. Obrigada. Bom, gente, o programa Em Discussão Especial fica por aqui. Super mega obrigada pela sua audiência e até nosso próximo encontro. Tchau.